Você, aos 20 anos, comandando uma equipe, e aí você estava no operacional. No operacional. Operacional é casca grossa. É na rua, tá lá é na na rua. rua, né? E aí a gente está falando vamos falar da antropologia, o estudo da sociedade durante esse período. Certo, vamos A lá. gente está falando meados de 90, vai, 94, 94, 95. Qual era a área de atuação? Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste? Não, eu trabalhei no choque, no 2º batalhão de choque, no começo da minha carreira, que é esse batalhão que faz as praças esportivas. Faz campo de futebol, shows, né? Vai pro Morumbi, vai pro Allianz Parque, vai também ali pra Zona Leste, né? É que eu sou palmeirense. Ah. Soltei. Soltei. Mas tudo bem, corintianos, tá tudo ótimo. A gente tem que ser saudável, né? Essa brincadeira convém ser saudável. Tá vendo o bate-papo? A gente vai conhecendo. Você pegou aquela final do São Paulo e Palmeiras que rolou no... No Morumbi? Não, rolou lá no Parque Antártica, né? Ou foi no Pacaembu? Pacaembu. Que aí o menino desceu, teve a invasão do campo e aí quebrou a madeira. Eu vou contar uma pra você, que você vai dar risada e os meus amigos da época do 2º de choque vão lembrar, né? Eu peguei um jogo entre o Corinthians e Palmeiras, sabe? Que é um derby, né? Nossa. Aquela coisa de doido, né? E eu palmeirense, né? Toda palmeirense. Eu tava fazendo um estágio com os policiais mais antigos. Geralmente, quando você chega num quartel novo, você estagia com o policial mais antigo. Mesmo você tendo uma patente superior, a pessoa tem a vivência do local. Eu acho que tem que respeitar essa vivência e tudo mais. Então, eu tava com 2 sargentos e a gente tava na Fiel, na Gaviões da Fiel. E o Palmeiras me faz um gol. Instintivamente, eu nunca tinha entrado num estádio. Vocês já foram num estádio? Já. Uma energia maravilhosa, né? Maravilhosa. O negócio sobe, assim, é uma coisa muito, muito gostosa. E aí, instintivamente, eu falei, gol! Aí a Gaviões inteira fez assim, ó. Olhou pra cima, assim, pra mim, né? Eu falei, gente, morri. O sargento, vambora, tenente, que vamos pegar. E foi, assim, muito natural, né? E acontece, né? Você deu aquela vibradinha de leve, né? Gol! Aí, Calma. nossa, a Gaviões Lembrei. inteira virou pra trás. Nossa. Aí os 2 sargentos, tenente, vamos embora que nós vamos morrer aqui, né? Porque como que 3 policiais vão dar conta de uma torcida inteira da Gaviões, Sim. né? Mas deu tudo certo, acabou tudo bem, graças a Deus. E aí depois do 2º de choque, eu fui trabalhar em Sorocaba. Esse fato que eu contei pra vocês do policial, com problema familiar e tal, se deu lá na cidade de Sorocaba. Eu trabalhava no policiamento de trânsito lá em Sorocaba. Né? E a gente estava fazendo um bloqueio, e aí ele viu as viaturas paradas, né? Foi assim, é o meu porto seguro, né? É onde eu vou encontrar meus amigos, né? Eu vou conversar ali, para ele eu tinha que dar uma solução para ele, né? Isso ainda bem que deu certo, né? Poderia não ter dado. Policiamento de trânsito, esses bloqueios, para você encontrar alguém um carro eventualmente que já está mapeado, como é que funciona isso? Naquela época, em 1994, a gente não tinha essa inteligência artificial tão elaborada, né? Eu trabalho hoje em Ferraz e Vasconcelos, nós vamos falar sobre isso mais pra frente, e a gente tem inteligência artificial nos softwares de monitoramento. Então, se um veículo hoje, né, ele está envolvido numa ação criminosa, ou alguém denunciou, olha, meu marido me bate e tal, não sei o quê, a gente já tem como saber, nesse CPF desse marido, quais os carros que são registrados no nome dele, e esse carro já entra com uma ação criminosa, né, de violência doméstica ou de qualquer outro tipo de ação criminosa, e ele começa a ser monitorado, e a inteligência artificial passa de cidade para cidade. Por isso ele passou, por exemplo, Era em isso que eu ia perguntar. Exatamente, mas naquela época não existia isso, né? Mas hoje em dia tem isso e está conectado. Está tudo conectado. O pessoal de São Paulo Muralha Paulista, o programa do Estado de São Paulo, os municípios também têm, né? A gente pode aderir por convênio ao Muralha Paulista do Estado de São Paulo, os municípios, então é muito interligado. Então a gente consegue monitorar o veículo, né, que é dublê, por exemplo, ela está passando numa cidade, é dublê, e tem uma pessoa recebendo multa, que às vezes não está nem no estado de São Paulo, e está recebendo autuações dessa pessoa, porque ela não liga, né? Sim. Se ela está com uma placa que não é dela, ela faz Ela quiser. miséria, né? Na questão da legislação. Policial naquela época era tirocínio. Tirocínio. Tirocínio, Total. era no faro. Era erros e acertos, óbvio, Claro, mas era... como é ainda na hoje, caça, erros sim, e acertos, sim. mas agora a gente conta com a tecnologia para nos ajudar, a fortalecer, né? A gente tem que usar para o bem, né? Tecnologia, né? A gente falava um pouquinho antes do início que muita gente usa para o mal, né? Os golpes na internet, uma série de coisas que estão acontecendo aí, mas quando usa para o bem, ela facilita a vida da gente, né? Coronel, mas rapidinho, ô Lucão, só... Claro. A época dos estádios, nenhuma novidade, nenhuma intercorrência. Não, foi pouco tempo que eu fiquei no batalhão de choque, porque eu já tinha intenção de trabalhar perto dos meus pais, né? Tá. O que foi ótimo, porque minha mãe morreu com 52 anos, né? Então ainda bem que Você eu aproveitou. resolvi ir, porque
aproveitar a família. Esse E tipo de Sorocaba é um lugar tranquilo, assim, que você é trabalhou. uma cidade muito gostosa, né? Ainda mais quando a gente nasce da cidade, a gente é meio bairrista, né, gente? Não sei vocês aí com o bairro que vocês moram, tal, o Sim. pessoal gosta, né? Defende. E Sorocaba é uma cidade maravilhosa, né? Aí foi tranquilo essa questão Tranquilo. operacional. Em Sorocaba, eles são apaixonados. Apaixonado. Sorocaba é uma gracinha, é uma cidade muito gostosa. E não é tão visada, né? Assim, é uma das grandes cidades do interior de São Paulo, né? Mas é diferente de Campinas, por exemplo, que tem 1,5 milhão de habitantes, Guarulhos, né? Também quase 1,2 milhão habitantes. Sorocaba tem a média de 750 mil habitantes e tal. É uma cidade, pelo que Próxima eu vejo, de São tranquila, Paulo, assim. tranquila, não tem próxima de São muito Paulo, crime né? e tal. Bem gostosa. Ainda bem que não Ainda bem. veio Não. nos anos 90 pra esse lado da Zona Sul do extremo aqui, porque era feio o negócio. Não vim. No extremo aí, Capão Redondo, Não. o Ângelo naquela época era muito Era falado, né? difícil, Cemitério né? de São Luís e tudo mais. Mas Trabalhei 7 anos em Sorocaba. Fiquei 7 anos lá em Sorocaba. Com 20 anos, você estava em Sorocaba. Tava em Aí até Sorocaba. uns 26, 27. É, exatamente. E aí as patentes foram quais? Lá eu fui até primeiro tenente. Quando eu vim para São Paulo, em 2002, ainda fiquei 3 anos ainda primeiro tenente. Em 2005 eu sou promovida a capitão. Aqui em São Paulo já, trabalhando na seleção de pessoal, diretoria de pessoal também, na parte de psicologia. E aí eu fiz psicologia, eu fiz direito, tá? Fez? Depois que eu me formei. Você se formou em Direito? Eu fiz direito de 95 a 99 lá em Sorocaba, na Faculdade de Direito de Sorocaba, eu cursei direito. Falei, bom, eu me formei, tenho uma né, Sim. um emprego e uma profissão, vou fazer a faculdade que eu queria. Mas tudo que eu imaginei ser o direito, né, as ciências jurídicas, eu encontrei na Polícia Militar. Que legal. Eu encontrei nessa instituição maravilhosa que devo muito a ela. Porque a gente fala assim, não, a gente quer justiça, né? E a gente vê que a justiça muitas vezes é aquele ouvir, aquele entender, né? Ter aquela escutativa das pessoas. Às vezes a pessoa bateu o carro só e ela não consegue tirar o carro do meio da rua. E tão nervosa que ela fica. E você chega, né? Parece que chegou, né, a salvação. Olha, vamos encostar aqui, vamos conversar, vamos resolver essa questão. Dá para resolver, não é nada demais, tá todo mundo bem. Então, é muito legal. E essa época, até uns 26, 27, você estava em Sorocaba, você já era mãe? Já era mãe. Eu me casei com 20 anos. Caramba, Me casei aspirante Entendi. com um oficial da Polícia Militar, né? Que é o Coronel Cássio, né? Sim. Ex-comandante-geral da Polícia Militar. Acabou de sair, faz uma semana. Ex-comandante. Porque É, o comandante-geral, A informação que a gente tinha, então, tá atualizada agora. Ele saiu faz uma... Saiu uma semana atrás, mais ou menos, que Entendi. ele saiu, né? Tava na hora também, né? 35 anos de serviço. Nossa, é. muito tempo, descansar um pouco. Muito puxado. Contribuiu bastante, workaholic. E ele pegou essa fase daqui, da estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, perdão. O estado todo. Estado o comandante-geral, ele comanda a Polícia Militar todinha. Não, mas todos. eu tô falando lá atrás com você, quando ele iniciou, você foi pra Sorocaba e ele ficou aqui. Ele ficou trabalhando em São Paulo, ele viajava. Ele trabalhava aqui em São Paulo. Trabalhava na rota. Aí, então, ele é casca. Bom policial, excelente. Então, a gente já fala isso aí, porque Excelente. rota, anos Sim. 90, Sim, sempre gostou de policiamento, sempre foi muito operacional. operacional. Eu lembro uma vez que ele foi transferido, porque às vezes acontece, você vai crescendo na carreira, né? O pessoal vai precisando da administração, porque a administração é uma atividade meio, né? Mas ela garante a atividade fim. Sim. Né? Se o policial que está trabalhando lá na ponta da linha não tiver segurança jurídica das coisas que ele está fazendo, da sua vida funcional, minhas férias estão garantidas, eu vou ter tal coisa, meu salário vai ser pago em dia e tal, ele não trabalha tranquilo. Então, a atividade meio, ela contribui para a atividade fim. Sim. Né? E aí, eu lembro uma vez que ele foi transferido para a diretoria de telemática e informações, né? Que é a nossa DETIC hoje, né? Que cuida de informações, do Copom, computadores, redes, uma série de coisas, telefonia. Ele tinha, a gente falava assim, você tá com um banzo, né? Que é aquela febre que as pessoas tinham, né? Quando eram transportados para o Brasil, né? Os nossos navios negreiros, né? De escravidão. Que a pessoa tinha febre de saudade da casa. Ele tinha febre de saudade da rua. Tanto é que não durou muito. Não ficou um ano lá, já voltou para a rota, para trabalhar na rua. Sempre gostou de rua, sempre gostou de trabalhar na rua. O DNA dele é esse. O DNA, porque eu sei que eu tive vários amigos na polícia. Antes de eu ser professor, eu fiz o concurso da polícia, mas aí eu fiz os cursos de segurança e trabalhei como segurança. Certo. E aí, nesse meio de segurança, você conhece muitos policiais. Muita gente, muitos. E aí tem gente que fala assim, eu tenho sangue pra operacional, eu gosto da rua. Sim. Eu gosto de ser polícia. Ainda bem que tem lugar pra todo mundo, né, Rei? Porque... E aí, o seu marido nessa época era aquele cara, tipo, eu quero estar na rua, eu não quero... Na rua. E assim, a gente tem na polícia programas de policiamento. Sim. Não sei se já falaram isso pra vocês. Por exemplo, tem ronda escolar
E a Ronda Escolar faz, às vezes, o PROERD, que é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, né? Que Sim. o pessoal ensina as crianças da 5ª série, 7ª série a ter uma boa autoestima e conseguir dizer não às drogas e à violência, né? Então, com a minha autoestima elevada, eu consigo dizer não. Porque se a minha autoestima está baixa, eu, né, cedo essas coisas para poder ser aceito. Então, Tem um programa assim? tem um programa. Como que é o nome? Desculpa. PROERD, Programa de Resistência às Drogas e Violência, que é exercido por policiais militares para a 5ª série e para o 7º ano. O 7º ano vai mais para o bullying, né, questões relacionadas a bullying, então, mas o programa essencialmente é de incentivar a autoestima da criança, para que ela possa lidar com os seus sentimentos, as suas coisas e poder dizer não às drogas, à violência, enfim. E o policial, às vezes, que serve para a ronda escolar, que tem uma facilidade com uma criança e tal, às vezes não é o mesmo que serve para a força tática. Então, por isso que tem perfis profissiográficos definidos e cada um, né, a gente procura que trabalhe naquilo que gosta. Não, o DNA é da rua, o DNA é operacional. Não, mas eu gosto muito de educar. Então, vamos lá para a ronda escolar, porque você vai estar lidando com criança, conversando, que é uma coisa diferente, né? Sim. E não tem problema não gostar Sim. de lidar com criança. Tem outros lugares, por isso que a polícia é grande, né? São 82 mil homens e uma grande empresa.